Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar de mucosite, a gente vai entender do que se trata e quais são os tratamentos disponíveis. Parece que é mais comum do que a gente pode imaginar esse problema, tá? E ainda falaremos sobre os principais problemas nos joelhos de quem pratica atividade física. E aí, tanto de atletas profissionais, quanto dos atletas amadores e o atleta de fim de semana, sabe? A gente vai entender também no programa de hoje. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 3337 5886. Dá para nos acompanhar também através das redes sociais, é fácil se conectar conosco. Lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. Através do nosso YouTube, você assiste aos programas que já foram para o ar. Então, é Hit TV ao vivo, o canal do YouTube. É para encontrar o seu programa favorito, o que você quer ver aqui do Consulta ao Doutor, escreva na busca Consulta ao Doutor e o dia, tá? Consulta ao Doutor e o dia que você assistiu, o dia que ele foi ao ar, e você vai encontrar aí os temas que foram abordados naquela ocasião. Para assistir a programação ao vivo é pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, te espero por lá, tanto na sua participação no programa de hoje, ou para sugerir temas para as nossas próximas entrevistas. @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Começa o programa de hoje falando de mucosite. Tenho o prazer de receber o Dr. Álvaro Pereira. Ele é médico angiologista. Doutor, alegria de receber aqui novamente. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite. Denise, é um prazer muito grande conversar com vocês. Muito legal. A gente conversava aqui antes do programa um pouquinho. Eu queria que você explicasse, então, para quem está em casa, o que é mucosite, porque parece que é mais comum do que a gente imagina, né? Mucosite, agora virou meio moda falar de mucosite, porque em algumas situações da dengue a pessoa pode ter mucosite. Então, por isso veio à tona essa questão de mucosite, né? E mucosite é uma doença, é um problema muito comum da humanidade, de uma maneira geral, que é um processo inflamatório da boca, né? Da mucosa, que é o tecido de revestimento de dentro da mucosa, mas pode ser também do esôfago, do intestino, mucosite intestinal. A mucosa é uma parede muito delicada, mais delicada do que, por exemplo, a pele. Por quê? Porque ela tem que se multiplicar muito, ela troca, para você ter uma ideia, a gente troca a mucosa a cada aproximadamente uma vez por semana, né? A cada 7 dias a sua mucosa está totalmente renovada. E as bactérias que convivem lá também têm um ritmo de trabalho para sobreviver, é mais difícil, porque ou elas são engolidas ou são digeridas pelas enzimas. Então é um ambiente, é um microambiente bem complexo, bem elaborado e difícil de se estabilizar. Então, pessoas que têm, por exemplo, uma propensão para aquilo, porque tem a mucosa mais ressecada, que é um problema. A mucosite, uma característica é pele seca. A mucosa fica meio mais seca do que o normal, né? Dor no local, a mucosite sempre causa isso, é bastante dolorosa e aparecem pequenas feridas, pequenas úlceras distribuídas pela boca toda. É diferente de, por exemplo, afta, é diferente do herpes, que também são lesões que você tem na boca, na cavidade oral ou fora dela, não é? Cada uma tem uma característica diferente, mas elas são parecidas. Todas têm a ver com uma fragilidade da mucosa que acaba sendo afetada e, enfim, acaba levando a esses problemas. Quem que pode ter isso? Por exemplo, fumantes, porque você agride um pouco a parede toda, né, pelo contato com nicotina e as outras substâncias do cigarro. Aí as células já não são muito boas, geneticamente, digamos, né? Então, ela não dá conta de resistir àquela agressão e você começa a ter boca seca, dor, ardência, queimação e, eventualmente, aparecimento de feridas também. A mesma coisa acontece com o excesso do consumo de álcool e é comum também em pessoas que têm problemas, assim, uma higiene não tão adequada bucal. Tem pessoas que precisam ter uma falta de higiene muito marcante
para chegar a ter mucosite, mas tem outras que com pouca coisa, Faltando. isso, pouquinho que falte, pronto, é o suficiente para que ele tenha um período lá de mucosite. E como ele é muito incômodo, no caso da dengue, por exemplo, né, a dengue em si, ela não causa mucosite. Ficou na moda, se fala isso agora, mas a dengue, propriamente dito, ela não causa isso. O problema é que a dengue, ela causa uma queda importante, marcante na imunidade, né? Então, é uma doença infecciosa severa, que derruba muito, tanto é que a pessoa sente muita dor, febre alta, fica um tempo longo, maior, acamado, doente, né? E isso acaba levando a uma exaustão do seu sistema imunológico, então diminui a sua imunidade. E ainda tem o agravante de que ela pode aumentar a hemorragia. Mucosa e hemorragia é uma coisa muito comum, muito frequente. A mucosa, por causa da separação mais fácil entre as células, elas não são tão bem aderidas, grudadas como na pele, por exemplo, que uma gruda na outra de uma maneira intensa, né? Então, a mucosa favorece que você tenha sangramentos. Então, é muito comum o sangramento da gengiva, quando escova o dente, quem toma, por exemplo, anticoagulante, o primeiro lugar que vai perceber na boca. Vai ter também, por exemplo, sangramento urinário. É a mucosa que reveste a bexiga, que é o que provavelmente vai causar esse sangramento, né? Vai ser submetido. Então, a queda da resposta imunológica do teu organismo facilita a proliferação de bactérias na boca. A boca já é infestada de bactérias e vírus sempre, naturalmente, porque tem contato com tudo, né? Criança, por exemplo, né? Tem um contato e engole tudo que você come, vai por ali, né? Então já tem um volume grande de bactérias e vírus. Você diminui a imunidade. Isso favorece, diminui a capacidade do seu organismo de se defender e facilita a vida das bactérias ali pelo contato. E ainda você tem hemorragia por conta da dengue, né? Das alterações hematológicas que ela causa. Então você acaba facilita o aparecimento de mucosite. Mas a mucosite, eu volto a falar, insistir, a mucosite é só nesses casos, vamos dizer, mais severos, ou numa fase um pouco mais adiantada da dengue, né? Depois de 10, 15 dias, aí é que a pessoa eventualmente vai ter. Isso é comum também, por exemplo, mucosite é comum. Qualquer pessoa que, por exemplo, você é internada a um período muito longo. Se você estiver internada 15, 20 dias, a alimentação não pode ser perfeita, porque você está ruim, está com infecção em algum outro lugar, e isso frequentemente acaba levando a algum grau de mucosite oral, né? Então, pacientes internados a longo prazo, ou UTI, por exemplo, que aí então a pessoa nem comer come, né? Nem come direito, né? Pelo menos, né? Não come, a hidratação é mais dificultada porque só com soro não é tão preciso, então todo aquele ressecamento da boca e a multiplicação de bactérias acaba evoluindo para essa mucosite, que é muito frequente, é uma queixa muito comum. Dentistas e cirurgião de cabeça e pescoço reclamam muito disso também, frequentemente são abordados por esse tipo de problema. Alguns remédios também mexem com esse ressecamento intraoral, né? A boca fica mais seca. Isso poderia levar a um agravamento, o uso prolongado? Com certeza absoluta. Vários dos medicamentos que provocam boca seca facilitam isso. E quando você deixa a boca seca, por exemplo, você muda o perfil bacteriano que você tem na boca. Claro, porque muda o ambiente onde aquelas bactérias naturalmente sobreviveriam. Se você muda o ambiente, vai mudar aquelas bactérias. Então, muda o hálito, né? Então, é comum acontecer isso. Quem tem boca ressecada se queixa de ter mudança ou mau hálito. Nem podemos dizer mau hálito, pode ser mudança do hálito. Mas já é incômodo, porque a pessoa percebe que está com um gosto, um cheiro diferente na boca. Então, é uma coisa muito comum, bem frequente. Fora que todas essas alterações facilitam o aparecimento de afta e herpes.
para azarar de vez, quer dizer, você já tem um problema e ele vai sendo agravado e você acaba tendo as outras infecções, no caso, né? Vamos aproveitar desse ambiente que ficou mais propício aí para o que está ruim, né? Agora, então, o que você trouxe aqui para a gente hoje é uma maneira de tratar mucosite, é isso? Então, um dos tratamentos da mucosite, claro que o primeiro tratamento para a mucosite, o básico da mucosite é higiene bucal, utilização de enxaguantes orais, enxaguante bucal, né, que são bactericidas e anti-inflamatório, porque toda vez que você mexe com esse biofilme, que é o nome que se dá para essas bactérias que povoam naturalmente o organismo, né, quando você mexe com esse biofilme, claro, você encrenca a situação daquele local, fica pior, mas com maior risco. Então, quando você usa antissépticos orais essa lesão, essa alteração bacteriana e da célula, criam um processo inflamatório diferente do processo inflamatório habitual. Por exemplo, você bate, você tem um tipo de processo inflamatório, aumenta um determinado grupo de células de glóbulos brancos, tem um determinado edema, tem um padrão da inflamação. Quando é na mucosa, o padrão é diferente. E é um padrão que tende, que é o mesmo padrão das feridas, que tende a se prolongar. Parece diferente assim, mas não é. Por exemplo, uma ferida na boca não é diferente de uma ferida na perna. É o mesmo princípio. As bactérias afetam do mesmo jeito, pioram a evolução, dificultam a cicatrização, né? Então, tudo isso está relacionado ao tipo de bactéria que você tem vivenciando lá. Por isso que se usa muito antissépticos orais, né? Que é uma super recomendação. Digo, todo mundo que tem qualquer tipo de problema na boca tem que usar sistematicamente esses enxaguantes orais, tal, né? Em geral, hoje em dia, quase todos são à base de triclosan, que é a droga ativa que tem efeito nisso, é o triclosan, que é tricloro, closan, cloro, né? O cloro e iodo são os dois minerais mais utilizados como bactericida. Cloro e iodo. O mesmo cloro que a gente usa para cândida, que é para desinfetar o piso, tudo isso, o cloro mata todos os bactérias, tem um poder de matar muito grande, né? Existem outros também, formol, glutaraldeído, existe outro, mas esses a gente não põe na boca, não tem condição. Até pode usar tópico, né? Mas na boca não. Então sempre são a base de cloro. E o cloro, ele é um bactericida natural. Então, e o triclosan, ele fica um tempo lá, ele não evapora rápido. A cândida evapora rápido, né? Tanto é que fica um cheiro de cândida. Aquilo é cloro que está evaporando, né? E o triclosan, ele não evapora. E aí ele fica mais tempo ali, e aí ele mata a bactéria, reduz aquela população que não é adequada para sobreviver ali, e você vai melhorando a condição da sua boca, né? Por isso, sempre tem que usar esses enxaguantes, essas coisas. Se for uma mucosite muito severa, tem que tomar analgésico também. Quem tem uma mucosite severa, ele começa a ter dificuldade para engolir, porque dói tanto que ele não consegue engolir. Então, pessoas em quimioterapia ou essas outras causas, né, elas têm dificuldade para engolir. Agora, chega um momento que ele não consegue engolir água também. E aí, se ele não conseguir engolir água, aí a coisa fica complicada, porque na dengue, por exemplo, que ele tem que tomar água, né, obrigatoriamente, senão aumenta a hemorragia, né? Então, aí fica mais complicado ainda. Então, precisa ser cuidado, precisa ser tratado, não tem alternativa. Quando a pessoa tem uma doença crônica, afta de repetição, herpes de repetição, ou tumores de cabeça e pescoço, que a pessoa fica um período muito longo. Hoje em dia, você sabe disso, você conversa com o médico sempre, você sabe disso. O câncer o tratamento do câncer mudou muito, melhorou demais. Então as pessoas sobrevivem, vivem muito, fazem tratamentos. A longo prazo, né? Cronifica a doença e vive bem. Se ele ficar crônico,
Aí ele vai ter mais frequentemente mucosites. Aí vale a pena o uso desses equipamentos, que é amplamente utilizado por dentistas, por profissionais e por pessoas em casa mesmo, à medida que vai ficando crônico, não é? Então foi isso que eu trouxe para vocês verem. Assim como você trouxe na outra ocasião, outra vez, né? na outra ocasião. O uso médico e o uso que seria domiciliar. O caseiro, domiciliar. Para esse dispositivo também tem? Também, a mesma coisa, é a mesma história. Os lasers que são usados no formato de baixa intensidade, em geral são equipamentos pequenos, não são equipamentos tão grandes. E os LEDs, eles acabaram reduzindo ainda mais isso, reduzindo, e hoje ficou tão pequeno, tão simplificado, que aí a pessoa compra um, leva e usa em casa, que é óbvio que é mais fácil, né? Dependendo da situação, precisa ter um profissional acompanhando, se for um tumor, tudo bem, aí precisa de um laser, um equipamento de laser e um profissional que sabe exatamente onde aplica. Mas, vamos dizer, 90% das vezes, ele tem que sistematicamente usar aquilo, né? Vale a pena que ele use. A situação mais difusa ali, toda na boca. Isso. Como que faz isso? E aí, esse daqui é o aparelhinho. Tá. Existem outros, né? Muito pequenininho. Tem um formatozinho de um picolé, tá vendo? Isso. E ele vem que é agradável também, principalmente para crianças, porque crianças com leucemia em geral, ou leucemias ou linfomas que fazem transplante de medula, eles acabam sistematicamente têm mucosites bem severas, né? Existem outras doenças também, mas para a criança, aí dói, aí ele não consegue engolir remédio, né, de jeito nenhum, nem comida, nem remédio, nem água, e aí fica muito complicado. Daí eles usam um aparelhinho desse, eu vou ligar aqui para você ver, e você vê uma luz vermelha aí, não é? Na verdade, são 2 comprimentos de onda diferentes, né, que os 2 mais eficientes que existem assim, para isso, né, como anti-inflamatório, e aí a criança, ou ela põe por fora, assim, nos primeiros dias ela põe por fora da boca, no primeiro, no segundo dia, porque a luz ela penetra, deixa eu abrir aqui, vamos ver. Eu consigo ver, isso dá para ver na TV também, isso. Até a língua, né, fica vermelha, porque a luz entra lá. Então, ela entra até a língua. Então, nos primeiros dias, ela usa assim, para poder reduzir a dor. Primeiro, segundo dia. Depois disso, ela coloca dentro da boca, de um lado, e dentro da boca de um outro lado. Aí, irradia com melhor precisão a gengiva, que é muito importante. A língua também pode ser aplicado na língua, diretamente. E como tem uma aparênciazinha de um picolé, engana um pouquinho, ajuda um pouco para a criança para se tornar um pouco lúdico, né? Para poder fazer com que ele trate, entendeu? E isso é uma coisa que já tem muito tempo que é utilizado fotobiomodulação para o tratamento de mucosite de uma maneira geral. Hoje em dia, ninguém trata mucosite sem fotobiomodulação. Todo mundo usa. Às vezes com um laser, por um profissional, enfermagem, ou um dentista, quando tem uns centros que tem um dentista que acompanha a criança com mucosite, né, no caso dos tumores, ou desse jeito em casa, que facilita a vida, porque você não precisa trazer a criança para o hospital ou para um centro odontológico, isso, né? Só para fazer isso, que leva 10 minutos. Né? Então, rapidinho. É rapidíssimo. Você coloca ali... Uma vez por dia? Uma vez por dia? Não, mas se for muito intensa, faz mais do que uma vez por dia. De 2 a 3 vezes. Dá para fazer? Dá para fazer 2, 3 vezes por dia. Ajuda muito, diminui muito a dor. A dor e o processo inflamatório vamos dizer, é o que mais a fotobiomodulação trata. Ele é muito eficiente como analgésico e como anti-inflamatório. Então, toda vez que você tem um processo inflamatório, você vai utilizar. Agora, você vai conversar com o ortopedista, né? Em ortopedia, por exemplo, ortopedia e reumato é muito utilizado. Hoje em dia tem muitos equipamentos de LED terapia para tratamento de lesões ortopédicas, para esporte, de uma maneira geral. Os atletas... um monte de atleta bem famoso utiliza, faz LED terapia sistematicamente, porque ele faz em casa, todo dia, então é como se ele estivesse fazendo uma fisioterapia todo dia,
né? Então vai protegendo a vida profissional dele. E nesse sentido, pensar em alguém que sempre tem, tá? Não é sempre que está ativa essa mucosite, mas de tempo em tempo, então vai e volta. Dá para fazer preventivamente também? Preventivamente é o melhor método. Por exemplo, quem tem herpes, que todo mundo estiver me ouvindo vai saber isso, e que tem herpes é uma coisa muito comum no ser humano. Parece que a pessoa já sabe quando vai chegar, Você né? sabe que você vai ter um surto de herpes, você sabe, porque tem alguma coisa que você sente, tem alguma coisa diz que você vai ter. Às vezes até, porque, por exemplo, ele tem alguma alteração digestiva, solta o intestino, alguma fala, ih, vou ter herpes. Toma sol, ele já sabe que vai ter. Entendeu? Aí o ideal, o perfeito é você utilizar antes de ter. Aí o surto vai ser menor, né? Ao invés de você ter uma área de herpes desse tamanho, você vai ter uma área muito pequenininha e vai durar 2, 3 dias no máximo. E na atividade também pode fazer? E na atividade também, claro. Se você não percebeu, ótimo, passa a usar. A afta é mais complicado, ninguém prevê quando vai ter. Né, mas e a afta é menos, quem tem com uma frequência menor, mas é muito incômodo também, dói muito. Quem faz, por exemplo, esses tratamentos ortodônticos de movimentação dentária, os aparelhos eles acabam machucando bastante, porque aperta, tem que apertar de vez em quando, mesmo esses atualmente que são tipo invisíveis, né? Eles machucam, dói, e a pessoa costuma ter afta ou, no mínimo, dor por causa da movimentação. Então, aí é muito recomendável também. Tem vários dentistas recomendam o uso exatamente disso aqui que você está vendo, que é um aparelho simples de fazer, a pessoa tem o dela em casa, porque tem que enfiar na boca, tem que ser o individual mesmo, né? Sim. E aí ela faz em casa. Então, diminui a dor da movimentação e o processo inflamatório. Excelente. Entendeu? Que é o que ele mais faz, por isso que é bem indicado nessas situações. Alguma contraindicação? Zero, não tem contraindicação. E não tem efeitos colaterais. A fotobiomodulação é muito pouco agressivo, a ponto de não ter efeitos colaterais. Não tem. Uma ou outra situação, existem umas proibições assim, de uso, mas são umas proibições relativas. Por exemplo, aqueles para cabelo, por exemplo, se recomenda que não use durante a gravidez. Mas, na verdade, não é recomendação... São umas recomendações mais assim, por precaução, entendeu? Não que realmente seja... Não existe um trabalho sobre fotobiomodulação apontando que aumenta o risco de tumores, de complicações. Não existe. Pensar em alguém que tem, de repente, marca-passo, ou aquele chip cerebral do Parkinson, não tem contraindicação. Válvula cerebral também, que é uma coisa frequente, né? Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Aqueles tratamentos para coluna, que também, como se fosse um marca-passo, isso, assim, um né? marca-passozinho para traumas de coluna também, que tem às vezes são uns aparelhos colocados lá eletrônicos. Como é só a luz, o volume de luz é um volume pequeno, né? A quantidade de energia é pequena. E mesmo para lesões profundas que você usa infravermelho, o infravermelho penetra 3, 4 centímetros, ele tem efeito muito pouco. Muito pouco. O efeito biológico é de estimulação do funcionamento da célula, só isso. Ele tira a célula desse módulo inflamatório para o módulo produtivo. A célula ou ela está trabalhando e fazendo a função dela, ou ela está agredida por algum motivo, ela para de fazer o que ela tem que fazer. Ela está sendo agredida, não dá para fazer, né? Aí ela entra no módulo de defesa, que é o módulo inflamatório. Aí ela começa a mandar sinalizadores, dizendo, tá ruim a situação aqui. Aí me manda anticorpos, manda glóbulo branco, me ajuda aqui a me defender que a situação está complicada. Esse módulo chama-se inflamação, módulo inflamatório. E o outro é o produtivo. E como ele inibe esse processo inflamatório, vai inibindo, bom, ela volta a ser produtiva de novo. Então você melhora o funcionamento celular. Basicamente é isso que ele faz.
Legal. Esse aí é para uso intraoral. Esse é para uso intraoral, só para isso. Mas os outros equipamentos de fotobiomodulação, os que são com LED, eles que são os de uso domiciliar, domiciliares sempre são assim. O que muda neles é o comprimento de onda do LED, porque se for para lesões mais profundas, ele usa mais infravermelho. E se for para lesões bem superficiais, pele, mucosa, ele usa mais cores vermelhas. Você vê que esse aqui é só vermelho. Isso. Né? E os aparelhos para lesões mais profundas, eles são... Você nem vê a cor vermelha praticamente, porque eles são só infravermelhos e eles vão bem mais fundo. É esse o objetivo, né? A profundidade de ação dele. Né? Você explicou o funcionamento desse tratamento aí com a luz. E aqui eu pensei, durante quimioterapia, você falou que é muito bem-vindo. Radioterapia, às vezes em câncer de cabeça e pescoço, o que, eu não sei ao certo, mas parece que pode haver até uma queimadura. Isso. Então, você está tratando o câncer, mas por conta ali da localização, poderia queimar. Esse dispositivo, assim, no que diz respeito aqui a essa área, né, ou externo ou interno, como cicatrizante, daria para, durante você está fazendo as sessões ali de radioterapia. Você poderia usar nesses intervalos para cicatrizar mais rápido, para você ter menos essa situação incômoda? Denise, é muito utilizado para isso, muito. Eu não vou falar os institutos, mas tem uns institutos nossos de câncer, né, os institutos nacionais, né, de referência e tal. Vários utilizam sistematicamente quando faz radioterapia. Por exemplo, o tumor de mama, que é muito comum, radioterapia. Então, sistematicamente, existem uns coletezinhos, tipo um colete, assim, num formato que você usa, né, sobre a mama que está sendo radiada. Para vestir, assim, Isso, né? para vestir mesmo, literalmente. E que é isso daqui, com um número, claro, que tem 20 vezes mais diodos, né, porque tem que dar um determinado volume de energia maior. Isso é tudo calculado, tem bem conhecido já, isso está bem mastigado já na ciência, né? E aí, então, a pessoa usa esse coletezinho, faz a radioterapia 2, 3 vezes, ficou vermelho, pimba, LED terapia. É padrão isso já. Eu não vou falar os institutos, mas imagina, os principais institutos de câncer que você conhece utilizam placas e LED, esses coletezinhos para tratamento de radioterapia para aqui. E para as outras áreas também, para a cabeça e pescoço, muito. Porque hoje em dia, há uns anos atrás, todos os tumores de laringe, orofaringe, vou citar como exemplo aqui, que tudo bem, todo mundo sabe, o Lula teve um tumor, que é de faringe e tal, né? Fala assim, ele vai ser operado, vão operar a laringe. Antigamente, sempre, sistematicamente, era operado. Hoje em dia, a cirurgia de cabeça e pescoço diminuiu muito. Hoje em dia se trata com radioterapia. Mas a radioterapia é uma radiação também, isso aqui também é uma radiação, mas a radiação infravermelho. A radioterapia é uma radiação extremamente forte, poderosa, abaixo do raio-x, né? Quer dizer, uma coisa que destrói tudo. Bom, destrói o tumor, porque o tumor ele precisa trabalhar muito, muito, muito. Se você machuca, o tumor morre mais fácil. Mas ele destrói outros tecidos também. Então, frequentemente, quem faz radioterapia tem alteração na voz, tem alteração para deglutir, tem alterações próprias de quem faz radioterapia. Fantástico. Bom saber disso, saber que nos centros de referência isso é utilizado amplamente, né? Muito bom ter você aqui. Eu gosto quando você vem, traz as novidades aqui para nós. Vou deixar o Instagram, @oncolux, 2 L's, né? Oncolux, lá no Instagram. Tem o WhatsApp, 11 4200 0475 e 11 4512 5050. O site é oncolux.com.br. Doutor Álvaro, volte sempre. Obrigada por ter vindo. Tá bom, muito obrigado a vocês pelo convite. Um grande abraço para todos. Adorei a explicação, viu? Uma aula, obrigada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, bate-papo é sobre lesões nos joelhos. E a gente vai falar de atletas profissionais, dos amadores, dos atletas de final de semana também. Eu estou te esperando. Até já.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar das principais complicações de joelhos. O que acontece com os joelhos de atletas profissionais, dos amadores, dos atletas de final de semana, até de quem nem pratica atividade física, mas parece que joelho é sempre muito exigido. Os joelhos, né, são sempre muito exigidos. A gente vai entender tudo no programa de hoje, nesse bloco. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Diego Escudeiro de Oliveira. Ele é ortopedista, especialista em joelho e trauma do esporte. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Prazer a gente estar aqui. Vamos lá, lesões de joelhos, então, em atletas, doutor. A gente sabe que atleta é sempre muito assistido, eles têm, né, até no bloco anterior, uma série aí de terapêuticas, preventivas, o mais cedo possível quando há uma lesão. E também a gente sabe que, apesar de sistematicamente os médicos, os profissionais de saúde em geral, recomendarem que a gente pratique atividade física, o esporte de alto rendimento vai contra a saúde também, né? Exigir demais, exagerar, então ter ali que se superar o tempo inteiro. Tá ali mesmo, muito em cima, né? Você tá ali com a energia muito alta, dando o seu máximo, ultrapassando os limites saudáveis. Isso também não é legal. Então, aí existe um comprometimento ainda maior, né? Sim. O que a gente sempre brinca, né, na ortopedia, no trauma do esporte, é o seguinte: a atividade física faz muito bem para o nosso organismo, para a parte de articulação, para o coração, faz muito bem. Agora, o esporte ele já não é mais saudável. A partir do momento que a gente coloca a competição no meio da jogada, a coisa muda, né? Porque você vai querer dar o máximo, você não vai querer perder, você não vai entrar numa bola para não ganhar a bola. Você se dispôs a começar a correr numa corrida de rua, você vai querer correr e fazer uma maratona, e mais que uma maratona, e fazer um tempo melhor na maratona. Então, hoje em dia, você percebe que a quantidade de gente que está nesse nível, subindo nesse nível, né, é bom, é ótimo. Quanto mais gente fazer atividade física, melhor para o coração, para tudo, né? Mas é importante também a gente se preparar para isso, né? Esse é um ponto interessante, a gente se preparar. A atividade em alto rendimento, ela passa um pouco até do limite que a gente tem do normal ali, né? Então, a lesão vai ser uma realidade. E, infelizmente, a gente vai perceber, a gente vê jogo de futebol, jogo de basquete, no que for, tem sempre uma lesãozinha acontecendo, tem alguém torcendo o pé, tem alguém machucando o joelho, isso é uma realidade, né? A gente percebe, pelo menos aqui em São Paulo, você vê que todo fim de semana tem uma corrida de rua, todo fim de semana tem uma competição de crossfit, alguma coisa acontecendo. Então, a gente vê que a coisa está mais na realidade do povo, né? A população está praticando mais atividade física, isso é muito bom, né? E junto com esse aumento de gente, aumenta a lesão. Eu ia falar de que é importante reconhecer ali os limites, saber quais são os limites, mas quando a gente fala de competição, isso acaba ficando secundário, porque você, claro, você não quer perder, né? Sim. Por menos competitivo que alguém seja, até no calor ali da atividade, né? Então, é muito comum que passe isso. E também é difícil para quem não tem essa base de atividade física. Eu não sei se esse é o termo correto, mas alguns treinadores falam de fazer o pedagógico. Então, você vai nadar, você já não entra na piscina, você faz alguns exercícios fora, né? Como se você preparasse para fazer aquilo que você tem que fazer. Sim. Dentro da água. Então, o amador, ele não tem isso. E cresce muito, como você falou, o beach tênis. Você vai falar, Denise, mas aí você vai pegar mais ombro, cotovelo. Mas também joelho, porque Sim. tropeça ali, é o joelho que você compromete, né? Exatamente. A partir do momento que você se dispõe a fazer uma atividade mais ativa, você pode machucar ombro, joelho, quadril, seja lá o que for. O joelho, que é a especialidade que eu faço, né, que eu estou mais ali no dia a dia, é uma articulação que ela vai suportar a carga do corpo, né? Então, todo o peso do corpo vai passar pelo joelho, inveteravelmente vai acontecer isso. E a população já está acima do peso. Já está acima do peso, né? Claro,
E aí, quando a gente está acima do peso, qual que é a ideia? Vamos fazer mais atividade para diminuir, para emagrecer, né? E aí que está o perigo, aí que está o problema, porque não é simplesmente vamos fazer mais atividade física, coloca o tênis e vai sair correndo na rua, né? Aí que está a pegadinha, né? Claro que a gente quer que faça atividade física, mas isso precisa de uma orientação, né? Uma orientação médica, pré-atividade, para você entender aquilo que você precisa fazer, né? Aquilo que você pode fazer, aquilo que você está apto a fazer, e aí você vai ter a ajuda do colega, educador físico, que ele vai te orientar, te ensinar a fazer, né? Então, a gente não nasce sabendo correr, né? Então, estou dando o exemplo da corrida, que é o que o pessoal acha que é o mais simples, né? Vou colocar, né? Tem até um dado interessante da Federação Paulista de Atletismo, que o número de praticantes de corrida de rua nos últimos 10 anos, aí, essa pesquisa de 2021, né, um pouco mais de 10 anos aí, aumentou em 71%. Então, veja, aquilo que a gente tinha 10 anos atrás aumentou esporadicamente nesse período. Então, é muito simples o pessoal achar que vai ali comprar o melhor tênis que ele encontra na loja, pôr no pé e sair correndo 2, 3 vezes na semana e, estou fazendo minha atividade. Aí que está a pegadinha, aí que está o perigo de você desenvolver alguma doença, tanto no joelho quanto em qualquer outro lugar, e você começar a desanimar de fazer atividade física porque você está com dor. Você está com algum tipo de dor e aí você volta para estaca zero, não perdeu peso e tem alguma coisa para você tratar junto. Você não consegue fazer a corrida, você não consegue fazer outra atividade exatamente, também. Você conseguiu arrumar outra doença. Mas isso que eu falo não é para desestimular a pessoa a fazer, né? É fazer direito, que aí você vai ganhando gosto pela atividade, você vai gostando de fazer, você começou correndo 5, vai correr 10, aí você está correndo 21, agora eu vou para uma maratona. Não é perigoso fazer isso, mas se você faz isso de forma planejada e com assistência, é possível, a gente consegue, cada vez mais gente consegue. E tem uma série de profissionais que já trabalham dessa forma, então você tem planilha, você tem os profissionais aí do esporte que trabalham nisso, mas aí tem uma questão importante. Muitas vezes essas pessoas já têm, vou falar de joelho porque é a tua maior especialidade. É muito comum que a pessoa já tenha uma fragilidade. Então, é a pessoa que agacha e o joelho estala um monte, ou quando, né, vira e mexe ali, fala, o joelho está doendo um pouquinho. Não é nada que chame tanto atenção a ponto da pessoa buscar a tua consulta, mas já é algo ali que, será que não vai ficar mais evidente? Será que esse problema que está ali, quase que dormindo, não vai acordar com uma atividade física, especialmente sem a orientação correta? Claro, sempre vou defender a orientação correta, mas às vezes essa doença, aquilo que você falou, ela está silenciosa, isso que você me contou aí do joelho crocante, né? Ele faz um creque-creque ali e tal. Está muito relacionado com uma sobrecarga dessa região da frente do joelho aí, né? Que a gente chama de mecanismo extensor. Então, essa sobrecarga vai causar algum tipo de lesão aí, né? Pode ser a tal da condromalácia patelar, que é super comum, todo mundo já ouviu falar. Vai ter tendinite patelar, pode ter alguma coisa acontecendo nesse sentido. Mas o que é importante a gente pensar é não fazer atividade vai ser pior, né? Então, talvez a atividade física exacerbou alguma coisa que você já precisaria tratar, mas que ela está lá, né? Então, já está machucado, a cartilagem já não está muito legal e aí você vai jogar uma carga em cima, você vai fazer uma atividade importante ali, vai começar a correr, opa, aí vem a dor. A dor é um alarme, a dor tem coisa errada, vamos ver, tá? O pior erro que a gente tem é continuar fazendo atividade com dor, né? Eu sou super a favor da atividade, mas às vezes a gente precisa reavaliar o tipo de atividade até a gente tratar a dor. Está correndo, vamos mudar um pouco para a bicicleta para ver se a gente muda um pouco o estímulo, não para a atividade, mas vamos tratar enquanto isso para você voltar a correr. Então, isso super acontece aí. Então, a gente tem que ficar de olho porque às vezes tem algo lá que está quieto. Pode ser que não apareça agora. Você começa a correr, ela pode aparecer. E se você não correr, pode ser que daqui 10 anos ela apareça mesmo sem correr, entendeu? Então, ela está evoluindo, a coisa está acontecendo ali. Então,
é super importante a gente seguir a orientação do profissional e saber o limite. Esse que é o interessante para evitar uma lesão mais grave, né? Hoje a gente está com a expectativa de vida cada vez aumentando mais, Sim. isso é ótimo. Dá para dizer uma idade em que os joelhos já começariam? Porque eu entendo o processo de degeneração do corpo, nasceu, tá envelhecendo, Tá gastando, né? Já tá usando, tá gastando. Mas daria para dizer uma idade em que a situação pode ficar ali um pouco mais crítica? E 60 anos, é idoso, a partir de 60 anos, mas hoje em dia não dá para você chamar uma pessoa vivendo a 6ª década de vida de idoso, porque, via de regra, eles estão ótimos, fazendo sua atividade física, trabalhando, a questão da aposentadoria cada vez mais distante, né? Então, Sim. queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se tem uma década, uma faixa etária em que a situação pode ficar mais difícil para os joelhos. A especialidade, né? Cirurgia de joelho, ela vai ter doença desde a criança até o idoso. Então, em cada faixa etária, você vai ter algum tipo de doença mais comum, mais prevalente. Então, a gente brinca que a gente trata todo mundo durante a vida, a gente vai estar ali do lado. Quando a gente fala de doenças degenerativas, a gente vai ver essa doença aparecer lá na frente, lá depois da vida adulta, já no começo da velhice, né? Claro que existem uma série de fatores que podem antecipar isso, né? Sei lá, uma lesão de menisco que não foi muito bem tratada, ela pode acelerar esse processo de desgaste da articulação. Uma lesão de ligamento também pode acelerar esse processo. Então, eu não consigo dizer para você, 60 anos, seu joelho acabou. Não tem essa data de validade. A gente sabe muito bem que tem aquela data, aquela idade mágica, né? A partir dos 60, se tiver com artrose, que é o desgaste da articulação, aí é só prótese. Aí a gente precisa pôr a prótese, tem que esperar chegar nos 60 para pôr a prótese. Não é bem assim, isso tem que ser olhado caso a caso. Tem gente que coloca a prótese com 60. Teve um caso de uma atleta americana recente, há pouco tempo atrás, com 39, colocou uma prótese no joelho. Ela era esquiadora de neve, né? Não é uma realidade nossa aqui, mas com 39 anos ela já teve alguns tipos de lesões muito graves no joelho. Não tinha mais o que fazer, já tinha um desgaste avançado, ou seja, aquele joelho que ela ia ter, com 60, ela está tendo com 39. E aí você precisa colocar essa prótese, vamos dizer assim, que é trocar a articulação por um implante. Ao mesmo tempo, tem o oposto, como você mesmo falou, a gente está envelhecendo e vivendo bem, ativo cada vez mais, não dá para você abrir mão. Antigamente, olha, a partir dos 40 a gente não opera mais menisco, né? Então, hoje, um paciente com uma lesão com menisco com 50 anos, ele está jogando bola não só de fim de semana, ele está fazendo triatlon, entendeu? Então, a gente precisa entender a realidade de cada um para tratar. Eu acho que essa história de, tá velho demais para fazer uma coisa, ou jovem, a gente tem que olhar cada indivíduo de uma maneira diferente. Legal. Mais para frente eu vou falar mais de cirurgia, mas já para pontuar aqui, toda a vida eu ouvi como leiga que, mexeu no joelho, não volta a ser como era antes, olha aí, então, jogadores que muitos anos atrás passaram por cirurgias, aí se não entrega muito, volta pro esporte, mas aí se não entrega, não está na sua melhor forma, mas 1, 2 anos se passaram já. Esse tempo, o tempo de vida útil do atleta já é muito curto, né? 1, 2 anos aí perdidos, entre aspas, já naturalmente já entregariam um resultado diferente na performance, né? Mas me parece que hoje, e aí acho que dá para falar de tudo, tanto de cirurgia em atleta profissional, quanto na cirurgia do teu amigo que está em casa. Isso mudou muito, né? Eu não sei se é a técnica, se são vocês profissionais, se unir tecnologia com habilidade profissional, parece que hoje a gente tem um resultado assim, muito melhor. É isso? Sim. A medicina ela evolui numa velocidade tão rápida quanto a tecnologia, né? Então, hoje a gente vê que tem auxílio robótico para fazer prótese, a gente entende, a gente consegue estudar melhor a anatomia do joelho, né? Então,
há 10 anos atrás, de 10 anos para cá, a gente viu ligamento no joelho que não tinha visto desde muito tempo atrás. Então, está sendo uma revolução essa história de reconstrução do ligamento. Agora eu vou falar só um pouquinho para entender, né? já que eu toquei no assunto. Por favor, pode falar. Quando a gente fala eu vou falar da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado, que é super comum, o pessoal entende bastante. Todo jogador já viu, todo mundo que torce para um time de futebol tem um jogador ali que perdeu por causa de lesão da LCA. Antigamente, o que se fazia? Rompeu o ligamento cruzado, vamos reconstruir, fazer um ligamento cruzado novo. Hoje, com a ajuda de diversas tecnologias, lógico, analisando, dissecando, entendendo ali, né, a estrutura, a gente tem opção de transformar aquilo em um modelo tridimensional e testar outras opções sem ser ali no paciente. A gente percebeu que existe uma relação fora da articulação também com o ligamento que está lá dentro. E a partir daí, até alguns estudiosos brasileiros são a referência nisso, a gente percebe que um ligamento extra-articular, que é o anterolateral, o oblíquo anterior, são ligamentos que não se falava há 3 anos atrás, hoje são uma realidade. Então, a gente aperfeiçoou de uma maneira esse tratamento que o resultado é muito melhor, a taxa de falha é muito melhor. Já era super boa, né? A gente tinha uma taxa de falha de 4%, né? É uma pouca, menos que a vacina da Covid, né? Então, a gente tem uma faixa super boa. Então, o que a gente faz? A gente consegue diminuir mais isso ainda, né? Então, esse tipo de estudo, usando a tecnologia com as técnicas, lógico, hoje em dia tem os devices, né, os métodos de fixação, etc., são melhores, a gente consegue um resultado melhor. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma barreira. A gente não vai voltar se a gente ver. Tem jogador que não volta, né? Então, na prática, o que a gente vê, né? Tem estudos que falam em até 95% de quem opera o cruzado, né, o ligamento cruzado, vai voltar a praticar atividade física. Mas nesse 95% está todo mundo. Ao alta performance, a gente cai drasticamente esse nível. Porque tá? exige demais. Aí é o que a gente pensa, né? A diferença de um jogador super bom para a estrela é mínima. Então, a gente está falando de algo absurdo, algo muito... a exigência máxima da máquina, a exigência máxima do corpo humano, é a Fórmula 1 ali do atleta, né? Então, aí, para a gente conseguir retomar aquilo ali, consegue. Né? Consegue, alguns pacientes, mas não é uma realidade ainda. Então, a gente tem muito que aprender e muito que evoluir. Mas para mim, que não sou um atleta de fim de semana, vamos dizer assim, se eu romper o meu cruzado ali, eu vou conseguir voltar em 95% das vezes a praticar minha atividade tranquilamente ali. Então, eu vou voltar a jogar meu futebol, vou voltar a jogar meu tênis, mesmo que no início eu não volte com aquela segurança que tinha antes. É a segurança, tem medo também. Tem medo, não, tem Porque é super, assim, por mais que hoje em dia seja mais tranquilo, é super traumático passar por qualquer cirurgia. Exato. Né? Então, você sai de cena, você fica ali, né? Não é legal, ninguém quer. Imagina que ninguém queira, né? Tem a cabeça também, né? Imagina, você... Poxa, eu vou lá, jogo o meu futebolzinho 2 vezes na semana, aquilo me relaxa também, além da atividade. Vamos dizer que eu rompi o ligamento cruzado. O tempo de reabilitação não dá para a gente diminuir de 6 a 9 meses. Isso vai acontecer. Pode ser pode ser um jogador da seleção. É a natureza que vai mudar. Então, você pode ter a maior parafernália de reabilitação possível. Você vai colocar um enxerto ali no lugar do ligamento que rompeu. Esse enxerto vai precisar de 6 a 9 meses pela natureza para virar um ligamento novo. Isso a gente não muda, né? Então, o que a gente tem que entender? Tem que entender que, independente se sou eu ou se é o jogador de alta performance, eu vou ficar esse tempo fora. Imagina, eu tirar da minha rotina uma coisa que eu faço há anos, 2 vezes na semana. Bem. A cabeça muda também, mexe com a cabeça. Então, o papel da atividade física do esporte não é só físico, tem a parte mental, tem tudo isso. Agora, imagina isso naquele atleta de alta performance. É pior ainda, a cabeça dele fica maluca. Poxa, eu só fiz isso minha vida inteira. Desde que eu tenho 11 anos, eu sou treinado para jogar todos os dias.
vou ficar 6 meses Sobrevive parado. disso também, né? Exato, vou ficar 6 meses parado, né? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, eu quero abordar como temas aqui a fisioterapia, a importância da fisioterapia. Para evitar alguns tipos de lesão, muita gente prefere fazer atividade na água, aí você não tem o impacto ali, né? Mas, em alguma medida, também, um pouco de impacto não é bom? Aí, será que alguém que a vida inteira é muito ativa, mas só faz atividade na água, isso poderia trazer algum prejuízo na hora de começar a fazer ali em solo? Próximo bloco a gente conversa mais e tem perguntas do público para a gente responder. Até já. Agora a gente retoma a entrevista falando sobre lesões nos joelhos de atletas e não atletas também. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Diego Escudeiro de Oliveira, médico ortopedista, especialista em joelho e trauma do esporte. Doutor, vamos voltar para esse bloco já com perguntinhas do público? O público participa através do nosso WhatsApp, então aproveite, 3337-5886. Vamos colocar a primeira perguntinha que chegou para o doutor agora. Vamos lá, Simone do Rio de Janeiro, boa tarde. Tenho condromalácia grau 4 e faço fisioterapia. Gosto muito de caminhar, é prejudicial? Obrigada, Simone. Vamos lá, Simone. Essa história de classificar a condromalácia em grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, antigamente a gente se baseava muito nisso, né? E é interessante, justamente para a gente ver se está evoluindo a doença ou não. Mas na prática, o que a gente precisa entender é, está doendo? Né? Tá com dor ou não? Por quê? A condromalácia é um amolecimento da cartilagem da patela, né? Que é a bolachinha que a gente tem aqui na frente do joelho. Essa doença da cartilagem, um amolecimento da cartilagem, está te causando dor? Normalmente não é a doença da cartilagem que causa dor. O conjunto de fatores, às vezes a musculatura está fraca, talvez aí a físio está ajudando ela a começar esse fortalecimento. A gente tem uma série de atividades físicas aí que vão ajudar no fortalecimento, que é o que vai tratar essa doença na prática, né? A caminhada não é a melhor delas, mas eu prefiro que ela caminhe do que não faça nada, por exemplo, né? Então, é importante ela fazer algum tipo de atividade. A gente tem coisa melhor para fazer. Por exemplo? Eu vou citar agora, então vamos lá. Começando das melhores, né? Num grau mais avançado, que está difícil a gente jogar um impacto maior, você tinha comentado no outro bloco lá, alguma coisa na piscina, isso, fazer uma natação, uma hidro, é bem-vindo. Alguma coisa nesse sentido, vai ajudar a gente. Segundo estágio, sei lá, uma bicicleta é interessante, eu gosto da bicicleta, gosto do pilates. Gosto da musculação, né? Às vezes a gente tem esse preconceito, não vou fazer academia porque eu estou com o joelho machucado. Não, a academia bem feita, com orientação, vai ajudar você a se tratar, né? E aí eu vou deixar nesse patamar mais embaixo aqui uma atividade que tenha salto, que tenha o impacto da corrida, né? Menos a caminhada, claro, mas tem coisa melhor para a gente fazer até chegar lá na caminhada como opção. Mas assim, tem aquele paciente que vai falar, olha, doutor, eu não gosto de fazer nada, eu não entro numa academia, o que eu vou fazer é a caminhada. Eu prefiro que você faça a caminhada do que fique sentado em casa e não fazer nada, né? Então, isso é muito relativo. Agora, eu falar que não pode caminhar, eu não gosto que seja só a caminhada, mas pode. Eu gostei que você levantou assim uma bandeirinha quando fala do grau de condromalácia. Porque, pelo que eu entendi, então, importante para você ver o progresso, então, o quanto essa doença está avançando. Quando você fala de grau, muito mais uma comparação de como estava antes e como está agora na mesma pessoa, do que como se fosse uma tabelinha que você encaixa ali a situação e a doença do teu paciente. E você falou, mais importante é saber, tem dor, não tem dor? Então, pode ser que você tenha um grau, o que seria um grau mais elevado dessa condromalácia, mas numa paciente que não tem dor.
O que eu brinco até com os pacientes, você pode ter que tem paciente que se pega muito no que está escrito ali no laudo da ressonância, né? Mas que é importante você levar isso para o seu médico, conversar com você o que está escrito ali. Esse laudo da ressonância aí, atualmente você vê que nem aparece mais o grau, o pessoal da radiologia nem está escrevendo mais. Você consegue enxergar? E a gente consegue saber por outras palavras que ele coloca ali, eu entendo em que grau está, por exemplo. Entendi. Mas não vai mudar minha conduta, entendeu? Então não é tão interessante. Agora, o que acontece? Eu brinco com o paciente, né? Voltando ao que eu estava te falando. Você pode ter o grau 0 ou o grau 1000, não importa qual grau. Se você está com dor, a doença não está controlada. Então a gente precisa tratar. Tem bastante gente que está lá com grau 4 porque essa cartilagem ela não vai se regenerar, né? Então, está com grau 4 e está sem dor, a gente está utilizando o envelope, que a gente chama, o resto do joelho, para compensar essa deficiência da cartilagem. Aí vai entrar a musculatura, vai entrar uma série de outras coisas que vão compensar essa falha da cartilagem. E essa é a cerne do tratamento, por isso que a gente vai falar, por isso que eu falei, a gente precisa fortalecer. A gente melhora o músculo, a gente alivia a tensão que está causando alguma coisa ali na cartilagem e a partir daí a gente tem uma melhora do sintoma. Então é uma coisa que você tem que observar onde está o problema, não adianta a gente não ter receita de bolo, né? Então, grau 4 faz isso, grau 3 faz isso, entendeu? Grau 4 não pode fazer isso, não existe. Nesses graus, você consegue voltar? Então, você consegue trazer? Não. Não, né? Tá lá. E aí é ele só diminuir. vai. Tá. Então, tentar segurar um pouco esse avanço, controlar isso e reduzir sintomas se tiver. Exato. Dá para viver com um grau 1000, vamos dizer assim, tá? O maior grau que tem lá. Dá para viver se a gente fizer alguns ajustes. Tá. Né? Tem um grau 1. Não precisa se desesperar, não quero que chegue num grau maior. A gente vai fazer um trabalho de prevenção. Ou, às vezes, começou a ter dor, não está em nenhum grau ainda. Tá? Ainda nem começou a machucar. Opa, vamos tratar. A gente vai prevenir que não evolua isso, porque se evoluir não dá para voltar, né? Cirurgia, tem? Para condromalácia, o tratamento para condromalácia básico é a gente estruturar melhor a musculatura. Então, é comportamental, mudança de hábitos, atividade física, perder peso. Exato. Num grau maior, em alguns casos específicos, a gente pode fazer algum tipo de correção. Tá? Existem alguns transplantes de cartilagem que a gente consegue fazer ali na região, mas depende, são aquilo que eu falei, lesões super específicas. A grande maioria não vai ser cirúrgico. A gente tem outros tipos de tratamentos. Você deve ter ouvido falar em infiltração com ácido hialurônico, suplementação com colágeno. Tudo isso vai fazer parte do nosso arsenal para a gente tentar controlar a doença. Tá? Para a gente segurar a doença. Mas o objetivo final de tudo isso é o músculo bom. Tá. Então, o que é mais importante? O paciente entender a doença, entender por que ele precisa fortalecer, para ele conseguir disponibilizar uma hora do dia dele para ir lá na academia. Se não adianta eu chegar para você e falar, olha, vai lá fortalecer que vai melhorar. Mas por que vai melhorar? Não faz sentido. Então, é muito importante a educação do doente, do paciente, para ele entender, para ele comprar ideia. Ele precisa comprar ideia de ir lá tratar. Né? É uma doença que depende muito mais do doente do que do médico para tratar. Legal. E essa é a doença difícil de tratar, né? Vamos para a próxima perguntinha do WhatsApp, porque a gente adora deixar tudo na mão do médico, né? Resolve para mim. Neide, aqui de São Paulo, mandou a pergunta dela. Boa tarde. Há alguns anos fazia corrida de rua, mas infelizmente tive que parar devido à artrose em ambos os joelhos. Dói, está sempre inchado. Agora deu resultado de sinovite na ressonância magnética. Será que um dia eu vou poder voltar a correr? Obrigada, Neide, pela sua pergunta. Não perca as esperanças, né, Neide? Nunca diga nunca. A artrose é uma doença degenerativa. Então, é o desgaste, a lesão, uma doença da cartilagem, uma doença inflamatória da cartilagem que reveste a articulação do joelho. Desculpa. E a artrose, ela também tem esse caráter progressivo, né? Tudo que é lesão de cartilagem, dificilmente a gente consegue regredir, a gente consegue estabilizar, esse é o objetivo principal.
A corrida, né, ela deve estar num momento de inflamação, de descontrole ali da doença, né? Ela não vai conseguir correr nesse momento. Esse é o momento de dar um passo para trás, se arrumar, ajustar, controlar a doença, fazer o que precisa ser feito. Às vezes precisa de uma melhora da musculatura da coxa, melhora da musculatura do quadril, né? Talvez isso seja possível para tentar segurar esse quadro, melhorar e, quem sabe, com uma orientação e com um preparo legal, ela pode voltar a correr. Sinovite nada mais é do que uma inflamação da sinóvia. Né? Então, o IT é a inflamação da sinóvia. A sinóvia é o tecido que reveste a articulação. Então, é aquilo que reveste o joelho, né? E ele produz o líquido que lubrifica o joelho, que nutre o joelho. Então, a sinovite é a inflamação disso. Isso está muito relacionado com o quadro de artrose. Então, ela deve estar num pico inflamatório de artrose aí, que precisa ser tratado, precisa ser controlado, para depois a gente pensar em correr e fazer algum outro tipo de atividade que vai exigir dessa articulação. Né? Atividade que eu sei que é difícil porque não conhece exatamente o caso. Sim. A informação passada sempre muito, né, superficial, mas pensar em alguma atividade física que ela gosta de fazer, ela quer voltar a correr, tem algo que ela pudesse já se lançar? A ideia é não parar. Tá. Então, nunca é parar, Tá né? bom. Você nunca vai me ver falar, olha, para de fazer atividade. A ideia é fazer o ajuste, uma troca. Quem sabe se ela nadar, ela não mantém a capacidade física dela, diminuindo esse impacto, né? É difícil a gente falar que não tem impacto na natação, porque também tem, mas diminui a carga ali na articulação doente. A bicicleta pode ser uma opção também, pelo menos por enquanto. Também precisa ver o que ela se ajusta ali. Às vezes a bicicleta dói também, às vezes a natação não é legal. Então, tem que observar. Mas o ideal é não parar de fazer atividade, ajustar. Né? Mais uma perguntinha do público? Vamos a ela, então. As perguntas chegam através do WhatsApp. Gilberto, aqui de São Paulo. Boa tarde a todos. Doutor, eu pratico esportes com regularidade. Isso acelera o desenvolvimento de artrose nos meus joelhos? Obrigado, né? Obrigada, Gilberto, pela sua pergunta. É aquilo que eu conversei no começo. A atividade física é legal, o esporte competitivo nem tanto, né? Então, ele falou, pratica o esporte ali, vamos imaginar que ele faça uma atividade com certa frequência, não vai estimular o desenvolvimento da artrose, não vai desgastar mais rápido porque você faz atividade física. Claro, se a sua atividade física é o futebol no fim de semana ali e você não se prepara para ele, talvez você tenha algum risco ali. Mas se você faz uma atividade física controlada, bem preparada, com uma técnica correta, isso é importante, a gente tem uma técnica correta de fazer as coisas, a gente tem que aprender a fazer atividade, isso que é importante. Então, quando a gente faz a coisa bem feita, e aí sempre tem, né, aquele preconceito, será que crossfit machuca demais, crossfit aquilo... Na verdade, o crossfit é um ótimo exercício para o nosso organismo, é um dos melhores exercícios, a gente ativa o corpo inteiro para fazer, só que ele tem que ser feito com uma técnica correta, você tem que aprender a fazer, não é simplesmente chegar e fazer, né? Você tem que saber fazer um agachamento, saber fazer um salto, fazer algum tipo de atividade, você tem que ter orientação. Então, não tem exercício ruim, tem exercício mal feito. Gostei. Mais uma perguntinha do público, vamos lá. Colocar na tela, vamos maratonar essas perguntas que chegaram. Alex Castro, aqui de São Paulo. Boa tarde, excelente entrevista. Obrigada, Alex. Qual cuidado devo ter? Ando de bicicleta uma vez por semana. Abraço. O ciclismo é uma atividade super legal, para o joelho, né? Estou pensando aqui no joelho, que é o que eu penso no dia a dia, na maioria das vezes. É um ótimo exercício, eu falei da bicicleta em vários momentos aqui, mas a gente precisa ver o quanto de bicicleta ele anda, né? Se ele andar 300 quilômetros uma vez por semana e não se preparar para isso o resto da semana, também não é legal. Então, o veneno e o remédio... Isso é a dose, né? Depende da dose só. Então, é um exercício super legal. Legal. E quando você fala da atividade física, é muito o exercício e a técnica. E para isso, assim, na esmagadora maioria das vezes, a gente precisa do profissional do esporte também, né? Você precisa do profissional. Um treinador, um profissional de educação física.
Pode ser o fisioterapeuta também, que tem ali sua especialidade mais voltada para isso. De repente, é uma pessoa que já está em reabilitação para outras questões, porque joelho é só uma parte do corpo, né? E quando a gente fala de atividade física, também. Imagina, você falou, você não vai me ouvir dizer que não pode fazer nenhuma atividade física. Até se você não puder movimentar os joelhos, que eu acho que também não seria o caso, mas todo o resto do corpo, né? Então tem que fazer, de repente, os superiores, um abdominal. Não é? Exatamente. A gente, para quem não gosta de fazer atividade física, qualquer desculpa é desculpa. Ah, não vou fazer porque eu tô com um problema nas costas, né? Exatamente. Então, é muito fácil não fazer. Essa é a parte mais simples que tem, né? Com certeza, quando eu falo, né, precisa fazer atividade, tal atividade é mais legal, ou outra, que exercício eu faço na academia, que eu posso fazer ou não, às vezes os médicos eles invadem um pouco a parte de... Tem um profissional que sabe isso melhor que eu, tem um profissional que é formado para fazer esse tipo de coisa, que é o profissional de educação física. Então, não adianta eu passar um treino, né? Vou passar um treino para você de... você está com dor no joelho... Isso é clássico, viu? O paciente me passa um treino aí para... Eu não passo treino, eu trato a doença. Eu tenho uma noção daquilo, claro, com certeza. E vocês são requisitados para fazer isso, até porque a pessoa provavelmente não vai buscar esse outro profissional. Exatamente. A chance é muito grande dele não buscar esse outro profissional e o tratamento vai ficar... defasado. Exatamente. Então, o que a gente precisa também é educar, procure um profissional na atividade física. Você precisa de alguém para te ensinar a fazer isso. Quando você vai aprender inglês, você vai procurar um professor de inglês. Quando você vai aprender a jogar bola, você também precisa procurar um professor de educação física, um profissional de educação física, não necessariamente professor, que vai te ensinar a fazer a técnica correta, fazer o fundamento da atividade corretamente. Esse profissional ele é super importante. Quando a gente trata esse tipo de doença, mesmo no pós-operatório, de paciente que não é atleta profissional. Eu tenho meu time de fisioterapeuta, de profissional de educação física, que assim, doutor, ele está com dor para fazer tal exercício. Será que a gente pode fazer? A gente discute isso, o negócio é multidisciplinar. Ele sabe mais, ele sabe lá a quantidade de exercício, lógico, eu tenho que saber. Eu preciso entender do esporte para poder dar pitaco. Também não adianta aquele cara que não sabe nada de nenhuma atividade física falar, para de fazer tudo e vai ficar em casa com a perna para cima. Então, isso que a gente tem que combater hoje em dia. A atividade, ela faz parte do tratamento. A atividade física é tratamento de doença. Muito legal. Mais uma perguntinha do público? Vamos colocar na tela? Enquanto o doutor responde, eu me preparo. Denis diz, boa tarde, tenho um cisto atrás do joelho e sinto muita dor. Preciso fazer cirurgia? Obrigada, Denis. Doutor, enquanto você responde essa perguntinha, eu vou chegar lá para dar um recadinho, tá? Pode responder, por favor. Cisto no joelho, super comum, né? E provavelmente esse cisto que você está falando aí é o tal do cisto de Baker, né? O cisto de Baker é um daqueles cistos que a gente encontra no joelho, mas na grande maioria das vezes o cisto de Baker ele não é doença. Ele é resultado de alguma outra alteração dentro da articulação. O cisto de Baker ele vai se formar ali atrás do joelho, mas a gente precisa entender por que ele formou, o que está causando esse cisto daí, né? Então, se realmente a gente estiver falando de um cisto de Baker, às vezes a gente tem alguma outra alteração aí que você não chegou no detalhe, mas se for um cisto de Baker, que é o mais comum, provavelmente deve ser, a gente precisa continuar a atividade, não vai parar por causa do cisto, mas é importante investigar por que esse cisto se formou, né? E uma mensagem super importante, o cisto de Baker vai vir aí em 27% dos pacientes adultos, em algum momento na vida ele vai ter um cisto de Baker e isso vai aparecer com frequência na sua ressonância magnética aí, tá? O cisto de Baker não é tumor, então já se acalma quanto a isso, mas procure o seu médico para entender por que tem um cisto ali. O nosso tempo acabou. Vou deixar os contatos do doutor aqui, lá no Instagram, @dr.diegoescudeiro, @dr.diegoescudeiro. Tem o telefone 11 3258 1706, o WhatsApp é 11 99266 9790. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, vai ser um prazer, sempre que precisar, à tua disposição. Adorei uma aula aqui. A gente fica por aqui, fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.